Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Guilherme Ferramenta, sou engenheiro eletrônico e piloto. Olá, turma! Hoje o assunto será sobre a evolução da navegação aérea, fazendo parte do módulo 1. Para você que está nos acompanhando, não esqueça de deixar aqui seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho. Seus comentários também serão muito bem-vindos. Um abraço, pessoal. Espero que gostem da aula de hoje. Em última análise, a arte da navegação é saber se localizar, né, cara? Onde você está, para onde você vai, de onde você vem. Então, seja uma viagem marítima, terrestre, aérea, de um ponto ao outro, o importante é você saber se localizar. Para isso, foram desenvolvidas várias técnicas ao longo do tempo para melhorar a segurança do voo. A navegação aérea, com regras de voo visual, a VFR, ela vai se orientar por referências no solo, né? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. E a navegação por instrumentos, IFR, vai se orientar pura e exclusivamente com a orientação dos instrumentos na cabine. Ele não vai se orientar por referências de solo. Mesmo porque ele pode estar voando entre camadas, né, de camadas de nuvem, não vai ter nenhuma referência que venha auxiliá-lo na navegação. Ao longo do tempo, foram desenvolvidas várias técnicas de navegação. A navegação visual, também conhecida navegação contato, onde a orientação é feita por referências no solo, né? A navegação estimada, que se tem como base a distância percorrida entre dois pontos plotados na carta de voo, onde você vai utilizar um ponto de referência, velocidade, o tempo que você estima entre os dois pontos, para que você possa prever. Isso sempre utilizando a bússola, o velocímetro e um relógio. A navegação astronômica, que é muito conhecida pelo pessoal da Marinha, pelo pessoal que gosta de navegar pelo mar, são feitas normalmente com orientações ou pela visual da costa, né, se ele for uma navegação de cabotagem, de costa a costa, ou utilizando como referência os astros, né, onde se utilizam instrumentos que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Tem a navegação pelo rádio, né? Navegação pelo rádio é uma técnica que utiliza ondas de rádio para determinar o seu local. Existem instrumentos de bordo que você pode sintonizar uma estação comercial, uma estação qualquer, e através dali você se orientar. A navegação eletrônica, que é utilizado o uso de equipamentos que vão te indicar o seu posicionamento, sua proa, enfim, todos os dados que o aeronavegante precisa. E a navegação por satélite, nosso tão conhecido GPS, né? Isso daí não precisa detalhar. O GPS hoje está presente em todas as nossas áreas de atividade, aí, através de celular, tablets, quando você coloca no carro, enfim. Você tem o GPS, que tem uma precisão incrível de geolocalização e hoje em dia é bastante difundido. A navegação visual ou de contato, conforme já mencionei, ela utiliza basicamente os pontos de referência no solo, como esse slide aí pode mostrar um pouco mais detalhe. Então, podem ser observados pontes, rodovias, cidades, linhas de alta tensão, cachoeiras, enfim.
toda aquela plotagem que foi feito na carta anteriormente como referência são observadas ao longo do voo. E esses pontos de referência são anotados para que o piloto possa se localizar ao longo do seu deslocamento. Polêmicas à parte, o primeiro voo foi realizado em 17 de dezembro de 1903 pelos irmãos Wright. E somente 3 anos após, praticamente 3 anos após, em 7 de setembro de 1906, Santos Dumont fez seu primeiro voo. Ou seja, se formos considerar o voo como sair do chão por conta própria, se estabilizar no ar e pousar, os irmãos Wright não se encaixam nessa descrição. Porém, se nós não considerarmos esse feito, eles foram os primeiros a voar. Dos voos e seus resultados apontaram que, sem estabelecer normas, não seria possível o desenvolvimento de uma aviação segura, através de implementações graduais e coordenadas entre os estados. Diversas áreas técnicas da aviação civil permitiu paulatinamente a aproximação da visão estabelecida pela OACI, que é a Agência Especializada das Nações Unidas para regulamentar o desenvolvimento seguro e ordenado da aviação civil. Então, inicialmente a navegação aérea era baseada somente em orientações visuais, bússolas e as referências do solo, tais como pontes, cidades, ferrovia, as estradas, montanhas, etc., né? Também seguiam as estradas de ferro como uma linha de orientação. Agora, veja, isso é válido quando a visibilidade está boa, né? Em dia de chuva ou com visibilidade ruim, era impossível voar. Além da bússola e outros instrumentos de bordo, também se costumava usar o sextante, que é um instrumento elaborado para medir a distância angular do astro à linha do horizonte, né? O sextante, que é esse instrumento aqui, o navegador conseguia, com razoável precisão, se localizar. E as aeronaves, como essa da foto, tinham essas janelinhas superiores, né, onde poderiam ser utilizadas para o uso do sextante. Ocorre que isso é somente possível quando você tem uma noite clara, onde você tem uma visibilidade boa dos astros, né? Caso o céu esteja encoberto, nublado, você não consegue utilizar esse método de navegação. E esse método era usado bastante na antiguidade pelos navegantes marítimos, né? Era um dos instrumentos que eram utilizados para que se georreferenciassem. Na década de 20, o Serviço Postal dos Estados Unidos começou a experimentar o transporte aéreo, né, que foi bastante utilizado na Primeira Guerra Mundial com sucesso. Porém, existia o problema da relação do seu uso, da navegação, da georreferenciar. O piloto precisava de uma forma de navegar com segurança e foram criadas enormes setas no solo que tinham ao redor postes como se fossem faróis de localização, luminosos, né? E que o piloto tinha o sentido de onde ele deveria seguir. Então, vendo essas setas, que eram uma ao longo da outra, eles seguiam de forma até que cruzavam os Estados Unidos, né? Cruzavam os Estados Unidos com esse método, né? Mais uma vez, o problema é a visibilidade do solo, porque navegação por contato, se você não tiver uma boa referência do solo, você se perde.
Antes do desenvolvimento da radionavegação, o principal método de voar pelos Estados Unidos era viajar ao longo das rotas ferroviárias, né, conforme já comentei aqui. Mas as ferrovias ligavam centros populacionais, que era uma maneira mais fácil de navegar entre as cidades e vilas, mas precisava ter outras opções. E a parte da solução foi estabelecer, conforme no slide anterior, flechas de concreto, né? Parece brincadeira, mas eram o que eram usadas, né? E essas flechas eram pintadas de amarelo brilhante e com aqueles postes que eu comentei também, com 15 metros de altura, e indicando balizas para onde o piloto deveria seguir. Essas setas no solo eram visíveis a uma distância de até 10 milhas. Né? 10 milhas era a visibilidade prevista para que essas setas orientassem aos aeronavegantes. Uma das necessidades era que se conseguisse fazer os voos noturnos. Porém, surge um novo fator de risco. Né? Você, do pôr do sol, nascer do sol, a ausência de luminosidade dificulta a visualização dos obstáculos, principalmente se você não estiver voando próximo às cidades, ou que tem uma noite de lua cheia que possa facilitar. Então, é um dos riscos causadores da desorientação espacial, né? Se você estiver voando à noite com uma escuridão total. E isso aumenta bastante os riscos e impossibilitavam os voos, sem que houvesse uma outra forma de orientação. Com o objetivo de aumentar a segurança dos voos visuais, voos VFR, foram criadas regras de comum acordo com todos os Estados-membros que participam da OACI, que é a Organização da Aviação Civil, né, ou seja, o ICAO, né, o OACI, e essas regras visam manter os voos visuais dentro de uma determinada base de segurança. Dentro dessas regras, nós temos a observar que a visibilidade horizontal no plano de voo da aeronave, onde ela está voando horizontalmente, tem que estar maior do que 5.000 metros, ou seja, 5 quilômetros de visibilidade à frente da aeronave. A separação da aeronave para as nuvens ao entorno da aeronave tem que estar em torno de 1.000 pés ou 300 metros. Né? A maioria dos altímetros das aeronaves são marcados em pés. E o teto das nuvens não pode estar abaixo de 1.500 pés, ou seja, 450 metros, para que o voo seja considerado voo visual, nas condições de voo VFR normal, né? Não considerando o voo VFR especial, mas é outro caso. Também o nível máximo de voo VFR, para que o aeronauta possa voar em condições de voo VFR, tem que respeitar o limite máximo de 1.500 pés. Como a separação entre as aeronaves que estão voando das condições visuais, de regras visuais, são de 500 em 500 pés, então o nível máximo de voo disponível é o FL 145, ou seja, 14.500 pés. Ok? Dando continuidade à preocupação em manter a segurança do voo em condições VFR, foram criados corredores chamados REAs, que são rotas especiais de aeronaves, também chamando de corredores visuais, nessas áreas de maior acúmulo, de maior movimento. Isso com o intuito de normatizar e dar mais segurança. Cada um desses corredores aqui
tem regras próprias que são determinadas nas cartas, onde o piloto, quando for fazer seu plano de voo, terá que verificar o que ele vai fazer. Mas no intuito dessa nossa abordagem aqui, que seria a evolução da navegação aérea, nós não vamos nos aprofundar nisso. Convido a vocês aqui para posteriormente nos acompanharem aqui no módulo que será específico sobre a parte de navegação aérea, não essa parte inicial que nós estamos somente dando uma pequena amostrinha, um tira-gosto de como a evolução da navegação aérea se propagou. Conforme nós já comentamos aqui, nem sempre você está voando em condições ideais. Na realidade, quase na maioria do tempo, você está voando sempre em condições que você tem que prestar muita atenção. Porém, para você voar em condições onde você não tem uma noite clara, você tem o céu encoberto por nuvens, e você pode perder a visibilidade dentro de um nevoeiro, isso pode ter consequências desastrosas. E face à necessidade de continuar voando em condições não favoráveis, foram criados instrumentos para que o piloto pudesse continuar voando em condições chamadas voos por instrumento, sob a demanda IFR, Instrument Flight Rules. Nos voos por instrumentos são usadas regras bem rígidas, em que o piloto, para conduzir a aeronave por voo IFR, ele tem que estar habilitado. Não só o piloto, mas também a aeronave tem que estar certificada para que esse voo possa ocorrer dentro das regras impostas para tal voo. Sem contato visual ou despreparo para voo por instrumentos, o piloto tende a executar movimentos nos comandos para tentar manter um voo nivelado, né? Pelo sentimento do que ele se percebe e não pelos instrumentos, pelo senso natural de equilíbrio que todo ser humano tem. Contudo, a falta de horizonte, de referências visuais, causa uma desorientação ao piloto, em que certamente ele irá conduzir a aeronave em movimentos completamente erráticos, podendo ter consequências muito sérias. Por isso eu enfatizo que nunca confie nos seus sentidos se você estiver voando em condições não visuais. Você precisa confiar nos instrumentos de bordo e, para tal, você tem que estar preparado para esse voo IFR. Na aviação, a desorientação espacial é uma condição gravíssima, em que um piloto perde essas referências, sendo responsável por 10% de todos os acidentes envolvendo as aeronaves. Então, atenção, não tente voar em condições não visuais se você não tiver sido treinado para tal. A necessidade de se voar em condições não visuais foram desenvolvidos instrumentos. Um dos instrumentos mais importantes no voo não visual, no meu entender, é o horizonte artificial. O horizonte artificial, na verdade, são dois instrumentos em um. Por quê? Você tem essa barra horizontal, okay, que sugere o horizonte, e essa outra figurinha aqui no meio, que representa o avião.
Dessa forma, os dois instrumentos trabalhando juntos, você tem uma perfeita noção se você está descendo, se você está subindo, se você está inclinando para a esquerda, para a direita, o que facilita muito a segurança do voo sem referências externas. Outro instrumento não menos importante é o Turn Coordinator, que a turma chama carinhosamente de pau e bola. Ele possui esse aviãozinho desenhado aqui, que se movimenta, inclinando para um lado para o outro, e essa bolinha, que parece mais uma bolinha de nível, aquela bolinha de nível de pedreiro, que se desloca para a esquerda ou para a direita. Os movimentos da aeronave necessitam de um movimento sincronizado entre o manche, que é o comando aileron, e o pedal, comando leme. Se durante uma curva essas superfícies não foram utilizadas de uma forma sincronizada ou insuficiente, chama-se de curva descoordenada, onde a aeronave pode glissar ou derrapar, e aí essa bolinha vai se deslocar para um lado ou para o outro. Durante o voo você vai aprender uma frase também que o pessoal diz pise na bola, ou seja, se ela estiver deslocada para o lado esquerdo, você pisa no pedal esquerdo até que essa bolinha sincronize, ela fique aqui no meio. Se ela estiver do lado de cá, do lado direito, você pisa com o pedal direito do leme, de maneira que traga essa bolinha para o meio. Ou seja, tanto o aileron quanto o leme tem que estar sincronizado para que você faça uma curva perfeita. Se você estiver guinando numa taxa padrão de 3 graus por segundo, você vai fazer uma curva de 360 graus em 2 minutos, ok? Um dos primeiros grandes saltos na navegação aérea foi a navegação inercial, utilizando as 3 leis de Newton. Essa plataforma ela é capaz de localizar o norte geográfico pela rotação da Terra, utilizando giroscópio e acelerômetros, mantendo-se um plano de referência estabilizado, porque ela já determina os 3 eixos, e você pode, independentemente de meios externos, de sinais de rádio ou equivalentes, manter a aeronave em uma rota pré-determinada. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho da radionavegação. Na década de 20, foram desenvolvidos instrumentos para facilitar a navegação aérea. Dentre esses instrumentos, foi criado o NDB/ADF. O NDB, que é o Non-Directional Beacon, é uma antena que transmite sinais não direcionais, né? Eles transmitem sinais em 360 graus, mas você não tem radiais, né? É o sinal transmitido como se fosse uma estação de rádio AM. E o ADF, que é um instrumento que fica a bordo. A frequência de utilização da transmissão do NDB varia numa faixa de 190 kHz a 1750 kHz. Porém, o que se observou utilizando essa tecnologia é que em dias em que você está voando em meio de tempestades, com descargas atmosféricas, nuvens carregadas, enfim, a agulha do ADF não apresentava uma precisão e ela ficava oscilando
sem que você tivesse uma precisão da sua indicação de rumo, tá certo? Mas, sem dúvida alguma, já foi um dos avanços dentro da radionavegação. O VOR, Very High Frequency Omnidirectional Range, é uma opção mais precisa do que o NDB. Trabalhava numa faixa de frequência menor. O VOR, que trabalha numa faixa de frequência mais elevada, daí a faixa de VHF, Very High Frequency, ele trabalha de 108 a 117,95 mega e possui uma forma de radiação com 1 grau de diferença em 360 graus, ou seja, ele tem 360 radiais. E esse sistema permite muito mais precisão do que os antigos NDBs, né? O receptor do VOR a bordo, ele também possui um pequeno triângulo, né, que informa ao piloto se ele está se afastando ou se aproximando da radial. Ou seja, se ele está apontando para cima, ele está se aproximando da radial. Quando esse triângulozinho passa para essa parte aqui de baixo, ele está se afastando daquela radial, certo? E ele também pode apontar com precisão o rumo que a aeronave está tomando naquele momento. O aviador Elry Jepsen, ele pilotava para os Correios Aéreos Americanos na década de 30. E antigamente eu não tinha nenhuma referência, não existiam cartas, enfim. E para que ele se sentisse mais confortável em seus voos, ele começou a anotar no caderninho tudo que ocorria na sua rota. Estradas de ferro, montanha, árvores, morros, detalhes de aeroportos. E essas anotações serviam para que ele, nos próximos voos, se localizasse. Essas anotações chamaram a atenção dos colegas deles, né, que eram pilotos também e voavam para os Correios Americanos. E passaram esses colegas a adquirir essas anotações do Jepsen. Em torno de $10 cada, ele vendia esses papeizinhos, aí ele fazia cópia e vendia. Aí, a partir disso, nascia a Jepsen Sanderson Inc., que hoje em dia emprega milhares de funcionários. Só em Denver eles têm mais de 3 mil funcionários. Da filial europeia, se não me engano, 1.500 funcionários em Frankfurt. E é uma empresa muito respeitada no meio da aviação. E essas cartas são muito utilizadas e muito úteis no planejamento dos planos de voo, etc. Aqui eu coloquei um exemplo da chegada no aeroporto do Galeão, né, um ponto de espera, pontos de referências, enfim. E aqui eu tenho uma outra carta com as aerovias, cada uma com sua característica. Essas cartas Jepsen, hoje em dia, inclusive, são utilizadas em vários GPS utilizados no voo, né? Essas cartas são atualizadas periodicamente e o chip do GPS de aviação também é atualizado conforme o contrato que o piloto ou a empresa tenha com a Jepsen, elas são periodicamente atualizadas. Ter uma ideia de você no meio do nada, sem nenhuma referência visual, não sei, céu e mar, e sem o GPS. Né? Imagina que situação. Uma
O GPS foi uma revolução, né? Nesses 20 anos de existência e de uma forma popular, todo mundo tem um GPS no seu celular, no seu carro, saber as estradas estão mais congestionadas, uma rota até em cidades, enfim. E na aviação é extremamente útil, né? GPS começou a surgir lá pelos anos 40 com coisas de tecnologias similares, e atualmente o GNSS, que é Global Navigation Satellite Systems, estão em operação mundialmente. Tem o sistema russo, que é o GLONASS, o Galileu, que é o europeu, e o Compass, que é o chinês, né? Mas, enfim, todos têm dentro da mesma filosofia essa georreferenciamento através de satélites posicionados ao redor da Terra. O conceito de navegação por satélite foi discutido pela primeira vez lá pelos anos de 1960 pelo Departamento de Defesa americano. Até que em 1993, aproximadamente, ele ficou completo com 24 satélites georreferenciados ao redor do globo da Terra. E permaneceu assim até 1990, sendo mais utilizado como tecnologia militar. E lá pelos anos de 1990 começaram a surgir GPS portáteis, fabricados lá pela Garmin, e a Garmin começou a difundir esse GPS para o uso na navegação aérea, né? Introduzindo os portáteis, o GNS 430, 530, outros GPS já embutidos aqui no painel, que é o GNS 1000, e na aviação comercial também utiliza bastante o GPS da Garmin, e da Honeywell também tem uma tecnologia, e essas empresas utilizam, obviamente, com uma tecnologia muito superior à oferecida anteriormente. Sem dúvida alguma, o GPS está enraizado na vida de todos nós, né? Você tem no teu tablet ou então no seu celular GPS utilizando aí o Waze, o Google Maps e tantos outros aplicativos que te facilitam aí no trânsito, né? Para você saber se está engarrafado, se não está engarrafado, qual é a melhor rota para seguir. Na aviação você tem hoje também vários aplicativos, né? Air Navigation Pro, EVAC e tantos outros que são utilíssimos. Você fixa no iPad ou num tablet ou no seu celular, você baixa o aplicativo e você tem todas as informações do voo que você necessita ao longo da sua rota e até para o seu planejamento. Okay? Então, eles te dão todas as informações que antes você tinha que estar com uma carta em papel, e anotando, fazendo contas. Então, ele te dá o estimado de chegada, situações meteorológicas, enfim. O GPS veio realmente para revolucionar e para melhorar muito a segurança do voo. E graças ao GPS, tanto controladores de voo como pilotos têm maior segurança em todos os sentidos, né? Vieram realmente apoiar todos os operadores da aviação. A título de informação, que nós vamos discutir isso num outro módulo mais profundamente, né? No módulo de navegação aérea, não esse introdutório, mas um outro que vai seguir a esse. Aqui coloquei como exemplo uma terminal. Terminal é um espaço aéreo controlado que toma conta das entradas e saídas, vamos dizer assim, das aerovias, né? Aqui nós temos um espaço aéreo chamado ATZ, ele fica em torno de uma área do aeródromo, do aeroporto, controlando as
as decolagens e as aterrissagens das aeronaves que estão saindo ou chegando nessa ATZ. Aqui um exemplo de uma carta de Recife, contendo todas as informações para a chegada por voos por instrumentos. Objetivando a melhora na segurança da aproximação para o pouso das aeronaves, foi idealizado o sistema ILS, que é o Instrument Land System. Esse sistema, através de uma sinalização eletrônica, ele avisa ao piloto se ele está à esquerda, se ele está alto, se ele está baixo ou se ele está à direita, ou seja, se ele está exatamente na rampa de aproximação, que é em torno de 3 graus, para o toque na pista. Também ele é avisado através de uma sinalização pelo sistema de Altmarker, que é uma sinalização informada pelo alongamento da pista, em torno de 7,5 a 13 quilômetros do alongamento da pista, que ele está sintonizado com o ILS. É o Medium Mark, okay, que informa o piloto que ele está aproximadamente a 1.050 metros da cabeceira, e o Inner Marker, que é o sistema que ele está a 30 metros da cabeceira. Então, esse sistema auxilia em muito a aterragem das aeronaves. E foi dividido em 3 categorias. CAT 1, que é o sistema ILS, que permite aproximação por instrumento até 800 metros da cabeceira, a uma altura de 60 metros. O CAT 2, que é o sistema ILS, que permite aproximações por instrumento de 400 metros da cabeceira, a uma altura de 30 metros. E o CAT 3, que permite aproximações por instrumento com visibilidade zero. É importante ressaltar aqui que para que esse sistema funcione, tanto os aeroportos, que não são todos, e as aeronaves têm que estar instrumentalizadas, ou seja, o aeroporto tem que ter o equipamento necessário para informar a aeronave, e a aeronave tem que ter o sistema a bordo necessário para fazer esse pouso baseado no ILS. Atualmente, com o uso de GPS e outros instrumentos, o piloto tem completa informação da sua rota, sua velocidade, sua altitude, e também tem parâmetros do glide slope, que nós vimos anteriormente, que seria a rampa de aproximação de um determinado aeródromo. E ele também inclui a inclinação da aeronave em relação ao horizonte, se ele está subindo, se ele está descendo, ou seja, a informação via GPS ou Glass Cockpit, que seria uma informação no painel da aeronave modernizada, ela permite que o piloto contenha em um único instrumento todas as informações necessárias ao voo. Conforme comentei no slide anterior, hoje em dia o GPS recebe as informações relevantes de várias formas. Tá? Ele tem no tablet, ele tem instrumentos no painel e até um relógio, certo? Todos os aplicativos da aviação permitem ao piloto saber altitude, velocidade, proa, distância de um ponto ao outro, permite inclusive, quando for arguído pelo controle, tem uma sinopse do que ele deve falar com a torre, enfim, hoje em dia facilitando muito a vida dos pilotos. Aqui nós podemos ver, né, que nós comentamos com o Glass Cockpit, em 2 tipos de aeronave, uma de pequeno porte e outra de uma aeronave comercial. Além das informações
de pro, altitude, velocidade em relação ao solo, distância, etc., você ainda tem a possibilidade de informações do clima, tá certo? O que você tem para enfrentar à frente do seu voo. E tudo isso é recebido em tempo real para que o piloto tenha poder de decisão com tempo suficiente. Outra introdução importante dentro desse pacote de tecnologias que surgiu basicamente recentemente, né? O ADS-B é uma tecnologia que permite as aeronaves conversarem entre si com o centro de controle, com satélites, de forma que elas se georreferenciam ao longo do seu voo, né? Isso facilita com que o piloto tenha uma melhora na segurança do voo, sabendo qual é o tráfego que está em seu redor. Foram criados os HUDs, chamados Head-Up Display, que são projeções na frente, né? Você baixa como se fosse um quebra-sol e você tem projetados à frente do que você está visualizando no seu para-brisa todas as informações do que está no painel da sua aeronave, né? Isso reduz o tempo de você ficar baixando a cabeça para olhar os instrumentos no painel. Obviamente, como consequência, isso aumenta a tua segurança do voo. Inicialmente, isso foi desenvolvido para aplicações militares, né? Dada a velocidade dos jatos de combate, havia uma necessidade tremenda, porque cada milissegundo aí conta com relação à segurança do voo. Também está em desenvolvimento, até a Google está estudando isso, enfim, outras empresas estão estudando, que é o Aeroglass, né? O Aeroglass, que ele é um óculos com recepção GPS e ele projeta nesse óculos tudo que você precisa saber. Inclusive cria esses quadradinhos, onde se você estiver voando numa aerovia, numa ré ou assimilado, basta você seguir esses quadradinhos para que você tenha o seu voo seguro. E importante dizer, isso aqui não é necessariamente uma exclusividade para você voar em uma aeronave de asa fixa, asa rotativa, não. Você pode usar em asa delta, inclusive wingsuits, né? Porque ele te dá uma visão completamente descolada de uma aeronave convencional. Outra inovação fantástica para a segurança do voo é o Outland, que foi desenvolvido aí pela Garmin, né? Já existem aeronaves com essa opção instalada. Isso aí, por exemplo, você está voando com um piloto, você está sozinho, você não conhece nada de como pilotar, e o piloto vem a passar mal, falecer ou coisa do gênero. Você aperta um botão, né, e esse instrumento vai pousar a aeronave em um aeródromo mais próximo, informando já pré-gravado ao controle o que está ocorrendo, e você terá essa aeronave colocada no solo com total segurança. Isso não é ficção científica e já está em uso hoje em dia para aeronaves de pequeno porte. Maiores informações, eu estou deixando aqui as páginas do DSEA e da ANAC para que vocês possam consultar sobre legislação, como agendar provas e muitos outros itens aí. Pessoal, eu peço aí que vocês não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, clica no sininho e deixa seus comentários, hein? Aguardo vocês na próxima aula e obrigado por assistir.